prazer em revê-los, prazer em tê-los de volta aqui nessa nossa conversa desse projeto que está começando, que é essa coisa dos geógrafos e as suas geografias. E nessa primeira experiência nós estamos discutindo o livro do Lacoste, a geografia, isso serve antes de mais nada para fazer a guerra. Já na segunda-feira demos um bom avanço nessa discussão, apresentando a parte, digamos que principal ou fundamental, né, de todo o texto, que é quando o autor nos diz que existem, na verdade, dois tipos de geografias que são diferentes. Uma delas de caráter clássico, prático, que está na mão das tropas, dos exércitos, dos governos, das grandes empresas, e outra menos importante, um discurso bastante enfadonho, complicado, que, as pessoas parecem que bocejam de emoção quando estudam, que é essa geografia universitária, essa geografia escolar, uma geografia feita para alienação e coisas desse gênero, né? Então, nesse diapasão, a gente começou a discussão do texto do Lacoste e fomos encaminhando até um determinado ponto onde ele vai classificar aí as escalas cartográficas para poder, então, de alguma maneira, isto tem dois caminhos ou dois percursos para que a gente possa refletir sobre isso. Acho que a gente precisa entender que a geografia é um campo do conhecimento muito clássico, muito antigo, que, a geografia não se subordina de uma forma tão direta, tão imediata, tão linear com as propostas que foram feitas pelo iluminismo francês, essa coisa da fragmentação entre as ciências da natureza e as ciências sociais, esta coisa da física como a ciência entre as ciências e a questão da linguagem matemática. Tudo isso que envolve a história do conhecimento, não necessariamente a geografia deu conta disso. Ela, de alguma maneira, traz desde os gregos uma certa tradição que ela acaba não abandonando, independentemente de qualquer coisa, independentemente das críticas que se faz à geografia quando chega ao século XIX, ao século XX. Mas essas críticas têm lá as suas mediações. Vamos imaginar, então, que nós estamos falando das críticas que o Durkheim faz ao próprio Vidal de Lablache, a ideia de ter uma geografia regional, onde junta natureza e sociedade, mas, na verdade, elas são faladas em separado. E aí chega o Hatzel e diz que nada disso é possível, porque, na verdade, a grande discussão sobre a geografia é colocar a sociedade em algum lugar, não existe uma discussão da sociedade no céu, ou algum lugar parecido com isso. Então, é interessante, né? Tem um embate. Dentro da geografia existe um embate, mas nada de novo. Todos os campos do conhecimento têm seus embates. Nós temos os nossos e carregamos isso pelos séculos, não é? Agora, a ideia de que nós somos uma aquisição de numerosas disciplinas é uma ideia que acabou se consolidando. O que talvez a gente pudesse pensar é que nestes séculos, onde a história, a geografia, a filosofia, o estudo das línguas e tudo mais, ele vai se consolidando, o que acontece é que a própria geologia ou a própria sociologia e tudo mais nasce, na verdade, de dentro da geografia e da história. Esses campos do conhecimento, que aparentemente é a geografia que vai lá buscar e traz para dentro dela, na verdade, nasceram de dentro do desenvolvimento e das necessidades mais ou menos respondidas pela própria geografia e suas tradições, não é? Inclusive a geometria, não é? Muito bem. E aí
a crítica, como sempre, bastante mordaz do Lacoste, onde ele vai dizer que o geógrafo é evidentemente um geólogo bem fraco e um medíocre economista. A grande questão é saber se realmente o nosso papel é ficar catando cacos e pedaços dos discursos de outros campos do conhecimento. Bom, boa pergunta essa. Acho que a gente precisa avançar nas questões que o Lacoste propõe. E ele vai nos dizer na página 97 que uma das finalidades fundamentais da geografia é o estudo das interações espaciais. Isso é uma perspectiva, né? A gente tem que entender isso, né? É uma perspectiva. Claro que eu posso discordar e posso dizer que, na verdade, a função da geografia é outra, mas isso seria outra perspectiva. Então, eu não posso... o que eu posso, de alguma maneira, dizer com toda a honestidade nesse sentido é que, do meu ponto de vista, a geografia deveria ser feita dessa maneira, ou daquela maneira, ou de outra maneira. Porque a geografia, enquanto tal, não é uma pessoa, não é um sujeito e não é uma coisa que eu possa manipular. Ela é uma produção da sociedade, é um campo do conhecimento. Então, nesse sentido, o que o Lacoste está dizendo é que, do ponto de vista dele, a gente acrescenta isso, né? Uma das finalidades fundamentais da geografia é o estudo das interações espaciais. É uma finalidade, né? O estudo dessas interações. E por quê? Porque, na verdade, a ideia vamos dizer assim, desses campos, né? Dessas ordens espaciais, é uma proposta que não foi criada por ele, mas que ele vem defendendo, então, em toda a sua obra, né? Igual indiferença com relação aos critérios das seleções operadas nas descrições das paisagens, que ocupam um grande lugar na literatura geográfica e para as descrições de diversas situações geográficas. Aqui é sempre complicado isso, né? Porque, de fato, nós precisamos refletir sobre o significado de paisagem para nós. Se a paisagem realmente é algo a ser descrito, se ao descrever a paisagem nós permanecemos na mesma condição. Então, eu, como geógrafo, posso ser demandado para observar esse espaço a partir de determinados temas, a partir de determinados questionamentos. Um outro geógrafo chega no mesmo lugar, vai olhar a mesma coisa, mas os questionamentos que ele traz são outros. Logo, independentemente do fato de ambos olharem para as mesmas formas, independentemente do fato de ambos serem geógrafos, ambos produzirem um discurso geográfico, mas a partir do momento em que essa discussão tem como ponto de partida dúvidas que não são as mesmas, o resultado será um conjunto de discursos que não são necessariamente iguais, nem necessitam ser, não é? Então, me parece que temos aqui algo a se considerar de forma bastante importante. E aí vem a crítica do Lacoste, às vezes bastante cirúrgica, né? Ele vai atrás de alguma coisa muito interessante, que é a ideia da geografia trazer para si uma espécie de discurso enciclopédico. Bem, isso pode ser mais ou menos verdade, falamos de muitas coisas. Mas a grande questão é que, como sabemos, acho que temos isso mais ou menos claro na nossa cabeça, que não é este ou aquele tema que é mais ou menos geográfico. O que é geográfico não é o tema, o que é geográfico é a pergunta, é aquilo que nós queremos saber. Então, nós, a partir da geografia, a partir das suas tradições, olhamos para o mundo e fazemos perguntas ao mundo. Agora, se este mundo que estamos olhando é uma cidade, ou é o campo, ou é uma montanha, ou seja lá o que for, a montanha sendo olhada por um geólogo ou por um geógrafo, não vai resultar nos mesmos discursos e assim por diante, não é? Também no seu jeito enciclopédico, portanto, que não exclui, contudo, curiosas lacunas. A geografia pode aparecer como uma das formas típicas de um saber pré-científico. Aqui, claro, colocamos essa questão da dúvida do que seria um saber pré-científico, que, no caso, o que me parece
está se falando de um saber construído antes do iluminismo, antes do que os iluministas disseram que é ciência, e à medida em que eles afirmaram que é ciência, deixaram de lado tudo aquilo que eles acharam que não era ciência. E logo, isso, bom, temos uma polêmica aí, alguma coisa precisamos saber sobre isso, não é? Muito bem, cuja sobrevivência não parece se explicar, senão pelo lugar que ela ocupa nas instituições escolares ou universitárias. Acho que há necessidade de ponderar isso, não é? Porque assim, o sistema das ciências vigente na França, a partir de determinadas perspectivas e dentro de determinadas condições. Existem muitas ideias de ciência, a própria expressão, né, do estar ciente, né, estou ciente, eu sei disso, né, ela é muito mais ampla do que a ideia de que é possível discutir a natureza sem discutir a sociedade sem discutir a natureza, e que talvez os dois possam ser uma superposição, ou, como diria o Rui Moreira, uma superposição de 3 elementos aí, né, a economia, a população e a tal da natureza, né? O N, a humanidade, né? O humano e o econômico. O NHE, como ele coloca nos textos dele. Muito bem. Essa geografia regional, que é encarregada de manter... aqui vale a gente reler o título, porque mudamos aqui de capítulo. Uma prática universitária que é cada vez mais a negação de um projeto global. Então, ele vai nos dizer que essa geografia regional, a geografia que veio do pensamento do Lablache, que é encarregada de manter a unidade da geografia na França, não é? Assim, e no Brasil, e em alguns outros lugares, mas não todos. Porque, no final das contas, uma parte da geografia, mesmo nessa época produzida no Brasil, ou produzida na França, ou em muitos outros países do mundo, não era necessariamente fundado na tradição francesa. Uma parte da geografia brasileira sempre se fundou e se desenrolou a partir da tradição alemã e outra, inglesa, e nessa época mesmo, quando sai esse livro, e ele chega a falar, né, dessa questão da geografia neopositivista, da New Geography, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas, ok. Essa geografia regional, que é encarregada de manter a unidade da geografia, reúne, a propósito desta ou daquela parte do espaço terrestre, elementos diversos que são extraídos dos discursos dos geólogos, do climatólogo, do técnico em hidráulica, do botânico, etc., como também do demógrafo, do etnólogo, do economista e do sociólogo. Como a gente vê, o texto do Lacoste é reiterativo, ele já falou isso, né? Quer dizer, a ideia de que a geografia fica pegando pedaços de discursos de outros, já falou isso, essa já é, sei lá, qual é a vez que isso acontece. E aí ele vai falar do Vidal de Lablache. Por causa disso, Vidal de Lablache combate com vigor a tese determinista segundo o qual os dados naturais, ou um dentre eles, exerce uma influência direta e determinante sobre os fatos humanos. E ele dá um papel importante à história para captar as relações entre os homens e os fatos físicos. Pode parecer aqui que esse confronto do Lablache está sendo feito diretamente com relação à geografia alemã e ao Ratzel. Mas vamos considerar e vamos ponderar que o Ratzel não disse as coisas dessa maneira, não fez esse tipo de simplificação, e nem o Vidal de Lablache. Então, assim, as coisas não estavam dadas nesse sentido. O Lacoste, um pouco mais para frente, vai fazer críticas absolutamente pertinentes ao Febvre, a um historiador que vai fazer esse tipo de simplificação, inclusive, da própria geografia lablachiana. Mas vamos lá. Aí, mudando agora outro item, a ausência da polêmica entre geógrafos, a ausência de vigilância a respeito da geografia. A concepção vidaliana de geografia, que apreende o homem na sua condição de habitante de certos lugares, coloca de fato o estudo dos fatos humanos na dependência da análise de fatos físicos. Bem entendido, mais ou menos transformados pela evolução dos homens,
mas físicos de qualquer forma. Pois, apesar da abundância das referências à história, os quadros espaciais, os lugares são essencialmente concebidos como quadros físicos, espaços naturais, meios geográficos, regiões naturais ou delimitados por dados naturais. Bom, assim, já comentamos um pouco sobre isso, mas vale sempre retomar a ideia de fisicidade, não é assim? Essa ideia de que quando se fala de dados físicos, talvez a gente esteja falando de uma natureza sem gente, e talvez quando estejamos falando de dados humanos ou sociais, estamos falando de uma sociedade sem natureza. Isso significa, então, aqui, citando de novo o Rui Moreira, estamos nós frente a um homem sem relevo e um relevo sem gente. Duas coisas que não existem, né? Então, na verdade, estamos fazendo um discurso de um mundo que não existe. O que é importante de tudo isso, e aí, terminando aqui essa discussão, é que a nossa própria existência exige e existe enquanto uma existência física. Não podemos existir exclusivamente como uma dimensão do pensamento, da alma, do espírito, ou seja lá que tipo de relação metafísica que se pode tirar daí. De fato, não se percebe nem as incidências políticas, nem a função ideológica. O argumento geográfico parece como neutro ou objetivo, como se ele viesse das ciências naturais ou das ciências exatas. Assim, isso não justifica o fato de que os argumentos das ciências exatas sejam exatos e nem que sejam neutros. Não existe neutralidade nem mesmo na matemática, não existe neutralidade. Sujeitos falam, sujeitos dizem, sujeitos afirmam. E nesse sentido, então, ninguém é neutro, isso não existe. Então, acho que ponderando aí o texto. Mas, por outro lado, muitos geógrafos e muitos outros cientistas de outros campos do conhecimento trazem para si a ideia dessa neutralidade. E dentro da geografia, os tais dos geógrafos físicos, se é que isso tem algum sentido, também vão dizer que são mais científicos do que os outros, porque falam de coisas que têm algum tipo de precisão ou de verdade a priorística, ou seja lá por que seja. De qualquer maneira, esta é uma crítica extremamente importante, né? Pensando em termos dos anos 70, então, nem se fale. Tudo parece se passar como se uma espécie de conspiração do silêncio tivesse sido feita em volta da geografia, para que a possam utilizar sem ter de se colocar problemas, sem ter de se colocar o problema. Os argumentos um tanto triviais fornecidos por essa disciplina tranquila e pouco brilhante. Realmente, ler esse texto deixa a gente um pouco revoltado. Humboldt, considerado com justiça, ou concepções mais ou menos amplas de geograficidade, um outro Vidal de Lavache. Humboldt, considerado com justiça o primeiro grande geógrafo moderno, por causa de sua grande obra, O Cosmos, publicou também, em francês, 5 volumes do Ensaio Político sobre o Reino de Nova Granada e do Ensaio Político sobre a Ilha de Cuba. No início do século XX, Ratzel impunha a antropogeografia e a geografia política. Nessa Alemanha, onde apareceu pela primeira vez no mundo a geografia universitária, esta foi então percebida como uma disciplina estreitamente ligada às questões políticas e militares. Muito bem, é um fato, e assim, a questão que me parece bastante interessante com relação a citar o Humboldt é justamente isso. Humboldt, eu diria que é uma das figuras, né, dessa passagem, né, com o século XIX, que junto com o Darwin, junto com tantos outros, vai ao mundo para ver o mundo, não é? Quer dizer, pensar o mundo e fazer com que o seu discurso se relacione com as questões do mundo, com a materialidade do mundo, com os conflitos e as contradições que o mundo, de fato, o mundo, na sua materialidade,
coloca para o próprio discurso da ciência, não é? Então, isso é uma questão importante. O Humboldt é um homem importante nesse processo, nessa passagem, né, do discurso especulativo, metafísico, para um discurso já mais consolidado em relação a se confrontar com o próprio mundo. O geógrafo universitário e o espectro da geopolítica. E o sentido etimológico da palavra geografia, e é preciso considerá-lo como fundamental, uma vez que é o único com o qual geógrafos de diversas tendências podem e devem estar de acordo. Mas não há acordo. Essa é uma questão importante, porque uma parte de nós, quando traduzimos ou tentamos identificar a palavra geografia, nós dizemos que significa descrição da Terra. O problema é se é isso mesmo e se a ideia de descrição lá do grego é a mesma, né? Porque a palavra grafos é mais no sentido de registro, e registro gráfico, né? Grafismo, a grafia, do que propriamente a descrição no sentido que nós usamos a palavra nos dias de hoje. Mas não existe acordo sobre isso. Né? A geografia privilegia as configurações espaciais particulares de todas as espécies de fenômenos. O problema é saber o que é isso, né? Ao menos daquelas que derivam das diferentes ordens de grandeza, aos quais se referem implicitamente os geógrafos. Se referem os geógrafos e, no caso, Lacoste, que tem como ponto de partida justamente esta ordem de grandeza, essas 7 ordens de grandeza que ele está falando dos geógrafos no geral, mas, na verdade, ele está dizendo das coisas que ele está propondo, e não mais do que isso. Em resumo, no ponto em que eu me encontro dessa reflexão, não consigo obter explicação racional para essa rejeição dos problemas geopolíticos pelos geógrafos. Ele não tem como responder a isso, não é? Os geógrafos não falam de organização do espaço. Por que será que não falam, não é? Assim, talvez os geógrafos possam falar de organização das sociedades, talvez possam falar de outras coisas, não é? Mesmo quando eles tratam da geografia física, quando eles percebem a disposição das montanhas, o traçado dos grandes eixos da rede hidrográfica. E aí é que vem a questão que eu acho que é extremamente importante e que a gente precisa refletir para os dias de hoje, não para a época do texto do Lacoste, né? Que é justamente isso. Quando nós falamos de uma rede hidrográfica, por exemplo, será que nós precisamos realmente falar que nós estamos falando de espaço? Nós estamos falando da rede? Se nós estamos falando da geografia da rede? Por que nós temos sempre que usar a palavra espaço? É uma marca? É uma coisa? Da onde vem essa questão que o Lacoste está colocando? Me parece que ela vem justamente deste embate que acontece não só na geografia, mas na sociologia francesa, no que se desenvolve como um grande embate na França, que acaba levando, inclusive, o Lefebvre a produzir um texto chamado A Produção do Espaço, com todas as dificuldades que isso acarreta, não é? E até chegar ao ponto do espaço ser o objeto da geografia, como acontece no Brasil em relação a muitos geógrafos. Mas, de qualquer maneira, tem um embate aí, né? Assim, quando nós falamos da geografia das coisas, precisamos necessariamente usar a expressão espaço, é isso mesmo? Será que é assim? Por que é assim? Me parece que isto é uma fragilidade, né, dessa proposição e tal. E com mais razão ainda quando eles explicam o contraste entre espaços abandonados e regiões densamente povoadas. Mas quem organiza? É a natureza? Deus? Ou melhor, não é o geógrafo que põe ordem na compacta superposição dos fenômenos e clareia o obscuro jogo de forças, que é ele o único a compreender no final da sua pesquisa?
Acho que existe duas coisas que são diferentes nessa frase. O geógrafo não põe ordem na compacta superposição dos fenômenos. A ordem da compacta superposição dos fenômenos é um dado dos fenômenos. O que nós fazemos é tentar identificar que ordem é essa, não é? Que é, portanto, aquele que procura compreender que ordem é essa, como está colocado no final da frase. Mas nós não colocamos ordem, não é? De alguma forma a gente tenta identificar que ordem é, né? Isso é uma outra coisa, são duas coisas bastante diferentes. Sem dúvida, Reclus era um comunista libertado e Vidal um conservador patriota. Mas o que nos interessa aqui é uma concepção de geografia e a relação com as suas preocupações políticas. Bom, Reclus era um anarquista, não sei se eu posso chamar de comunista libertado, de qualquer maneira, mas Reclus foi não somente um contemporâneo de Marx, como também um dos seus adversários. Eles se confrontaram sucessivas vezes nos congressos socialistas, o que é a mais pura verdade, não é? Assim, há uma preocupação do Marx com relação ao pensamento anarquista, bastante pesada, uma crítica fortíssima, né? Com relação ao pensamento anarquista, e há uma crítica feroz de Reclus em relação ao pensamento dos comunistas e tal. Né? Então, bom, ok. E, sobretudo, Reclus é um comunista libertário, né? Assim, ok. E as críticas que ele fez sobre determinados pontos do pensamento do Marx aparecem ainda mais fundamentadas hoje. Ok, é um ponto de vista. Notadamente, as críticas em oposição aos partidos comunistas que tomaram o poder e que o exercem, com os meios que não se podem ignorar agora. É complicado a gente chegar a essa questão com relação ao pensamento que o Marx tem ao Partido Comunista ou aos partidos comunistas, ou seja lá o que for. Mas, bom, deixemos isso para um outro momento, né? Os geógrafos universitários e o espectro da geopolítica, os geógrafos devem fazer a crítica dessas alegorias espaciais de envergadura planetária e mostrar que, para ter uma representação mais eficaz do mundo, é preciso levar em consideração os diferentes níveis de análise, os tais dos 7, 9, acho que são 7 níveis. E para cada um deles, e a complexidade das interações entre os múltiplos conjuntos espaciais. O grande nó é que, de alguma maneira, e hoje, na conversa do curso que a gente estava tendo hoje pela manhã, estava um pouco desenrolando essa discussão, e ela realmente cria um nó na cabeça da gente. Evidentemente, isso é diferente para especialistas de outras disciplinas que encontram nas obras dos grandes teóricos do marxismo, como a sociologia, a antropologia e tudo mais, e que tem muitas citações ilustres das quais eles possam se inspirar. Não é? É uma coisa muito louca. E aí, assim, é interessante o porquê esse fascínio, né, essa fascinação pelo pensamento do Marx, né, ao mesmo tempo em que ele, segundo o autor, ele não disse absolutamente nada sobre a geografia. Fico aqui me perguntando por que tanta preocupação com relação a isso. Mas ele diz que é sintomático o deslize de geógrafos marxistas que abandonam a concepção unitária da geografia, a apreensão dos fenômenos físicos em função da prática social e se consagram, seja a análise exclusiva das formas de relevo consideradas em si mesma, seja a reprodução dos discursos dos economistas e dos sociólogos, espacializando-os muito pouco. Um dos mais antigos sintomas da dificuldade do geógrafo marxista foi a orientação de alguns, e não dos menores, para o estudo quase exclusivo dos problemas da geografia física. Eu diria que se isso tem um nome, não está escrito aqui, vai aqui no formato... mas eu diria que é uma preocupação que ele tem com relação ao Tricart, né? O Tricart é um marxista e vai tentar, então, discutir essa questão da geografia física e tal. E mais particularmente de geomorfologia, que evidentemente não podem derivar de uma problemática marxista. Não sei por que, evidentemente,
existe uma preocupação bastante grande com relação a essa questão da natureza, dos elementos que compõem a natureza e tal, tudo isso dentro da obra dos dois grandes clássicos, né? No caso o Engels e do próprio Marx. Existe toda uma correspondência entre o Engels e o Marx sobre o conceito de natureza e tudo mais. Então, bom, não vejo qual é o dilema que está colocado aqui. Pode ser que aquilo que foi desenvolvido pelo próprio Tricard não se considere, então, como uma geomorfologia mais ou menos avançada. Eu diria que foi um avanço extremamente importante o pensamento do Tricard dentro da geomorfologia e no Brasil isso vai se expressar principalmente em função do Aziz Absaber e tudo mais, que é uma questão de fundamental importância para nós, para a nossa geografia. Mas assim, bom, acho que o Lacoste chega ao ponto, então, de dizer que se nós estamos dando um princípio a uma geografia marxista, ou então, na verdade, nós estamos apostando no fim da geografia, que o marxismo dentro da geografia acabaria ou possivelmente nos levaria ao fim da geografia, o que não ocorre, não ocorreu, não é essa a discussão. Na verdade, o desenvolvimento de uma geografia que possa ser essencial, especificamente marxista, esbarra em dificuldades epistemológicas fundamentais. Com efeito, o raciocínio geográfico se baseia sobre a consideração de múltiplos conjuntos espaciais procedentes de diversas categorias científicas. Está aí essa coisa, né? Da geologia, climatologia, enquanto que o raciocínio marxista, que se fundamenta também sobre conjuntos, privilegia sistematicamente aqueles que se podem formar em função de diferentes relações de produção entre os homens, né? Ora, esses conjuntos, proletariado e capitalistas, burgueses e feudais, pequenos camponeses ou camponeses sem terras e grandes proprietários fundiários, são dificilmente cartografáveis. Bem, acho que não vale nem... bom, acho que dizer que não vale nenhum comentário é desprezar em demasia, e isso não é muito bom. O que nós poderíamos dizer aqui é que se nós não conseguimos colocar no mapa o próprio capitalismo, o seu funcionamento, o formato que ele toma, os processos de urbanização, a produção em larga escala no campo, na cidade, a formação dos mercados, etc. e tal, então, bom, não temos como fazer geografia do mundo contemporâneo. Isso, né? E nem mesmo a cartografia desse mundo contemporâneo. Muito bem. Mais à frente, então, já na página 154, o Lacoste vai nos apontar para o que ele e todos na época vão chamar de New Geography, algo que vem do neopositivismo, né, as tentativas do neopositivismo de se construir uma ciência relacionada à sociedade e que tenha fundamentalmente esse arcabouço, né, esse ferramental, principalmente o ferramental matemático, estatístico, com o objetivo de estabelecer algum padrão, alguma lei, algum padrão de verdade que poderia, então, associar as chamadas ciências sociais às chamadas ciências duras, como a física e coisas do tipo. Então, ele vai... Bom, isso foi muito criticado, aliás, o texto... vale lembrar o texto de Milton, Por uma Geografia Nova, logo nos primeiros capítulos do Por uma Geografia Nova, Milton está, tentando colocar abaixo todo o arsenal, né, o arcabouço que dá sustentação, o que poderia dar sustentação a essa tal de New Geography e tudo mais. Mas aqui Lacoste vai dizer que nos Estados Unidos as pesquisas da geografia aplicada se desenvolveram primeiro no prolongamento dos estudos do mercado, realizados pelos economistas que foram levados, por razões de eficácia, a apreender a dimensão espacial, fator evidentemente essencial nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos, principalmente em outros países onde a geografia escolar e universitária não se desenvolveu muito, que as necessidades da pesquisa em geografia aplicada conduziram,
em boa proporção a um conjunto de reflexões e de trabalhos teóricos que cedo foi batizado de New Geography, na página 157. Se a geografia, que de alguma maneira chamamos de New Geography, né, para além do grupo relativamente reduzido de geógrafos associados a esse tipo de pensamento e de desenvolvimento da pesquisa, se realmente ele possui métodos indiscutivelmente positivos e, aliás, que não é possível frear o seu desenvolvimento. Tudo isso é uma dúvida que podemos, sem dúvida nenhuma, colocar em pauta, né? Vamos discutir, é isso mesmo, né? No caso do Brasil, a geografia brasileira está se encaminhando para esse tipo de coisa, ou se encaminhou desde os anos 70, 80, para a consolidação e, vamos dizer, toda esta relação com uma geografia chamada de geografia aplicada ou de geografia quantitativa, ou seja lá como é que se chame. Muito bem. Para além disso, então, nós estamos aqui com uma proposta, né? O Lacoste vai nos dizer que a geografia ela tem que ir atrás das crises. Colocar-se o problema do saber e do poder os conduz a evocar a necessidade de uma mudança radical e absoluta de toda a sociedade, e, em particular, a supressão de uma das formas iniciais da organização social, a divisão do trabalho. Isso dito, como não é para amanhã, eles não fazem mais nada. Está falando dos geógrafos críticos, vamos dizer assim. Em si mesma, a análise das formas de diferenciação espacial da crise constitui um saber estratégico extremamente útil, portanto, extremamente perigoso. Os dirigentes das grandes firmas e dos grandes aparelhos de Estado, capitalistas, apesar de sua repugnância ideológica com relação ao marxismo, são também realistas. Uma vez que a pesquisa do geógrafo leva à produção de um saber estratégico, uma vez que pode aí haver contradição em maior ou menor lapso de tempo entre os interesses da população que foi objeto das pesquisas e os de uma minoria que está em condição de utilizá-la, em proveito próprio, os resultados dessas pesquisas é preciso encontrar o meio que essa população disponha também desse saber estratégico, a fim de que possa melhor se organizar e se defender. Está defendendo, claro, aquilo que já está no título, que os homens e mulheres que são objetos da nossa pesquisa deveriam ter acesso, né, aos resultados e tudo mais. Se uma geografia dos professores, após ter sido durante muito tempo negligenciada, é hoje rejeitada pelos alunos, voltamos ao mesmo tema, e se ela começa a ser posta em causa por especialistas de outras disciplinas, continuamos voltando, né, e reiterando o mesmo ponto, é que somente ela não parece mais capaz de dar uma descrição do mundo que satisfaça as nossas preocupações atuais, mas também porque se acaba de perceber, ainda muito confusamente, que ela é uma espécie de tela que impede de aprender convenientemente problemas graves em suas configurações espaciais e pressente-se agora que ela é uma característica primordial, por ser a mais estratégica. Voltamos ao mesmo ponto. A geografia é extremamente importante, ela é um saber estratégico, mas de alguma maneira existe algo que está na sua frente e que nos impede de reconhecer, então, a sua importância, o seu fundamento e tudo mais. E aqui vem uma frase que virou uma espécie de mantra dos mais importantes, dos mais interessantes, poético, bonito, interessante, que eu acho que a gente deve, de fato, até reproduzi-lo, né? Colocar aí nas nossas camisetas e tudo mais, que é saber pensar, né, o espaço para saber nele se organizar, para saber ali combater. Essa é uma frase que é título, né, de um item do próprio Lacoste, muito bonito, muito interessante, e chamando, então, a própria sociedade a que ela se organize, que ela se reconheça o seu espaço, os seus lugares, a sua vida, a sua realidade, o seu existir, para, nesse reconhecimento, a partir desta perspectiva, né, dessa dimensão espacial da vida, ela poder, então, se organizar para poder lutar pelos seus direitos, pelos seus
desejos, pelas suas perspectivas e tudo mais. A frase é magistral, né? Interessantíssima. Não é? E aí é justamente nesse sentido que ele vai nos apontando, vai nos apontar para a ideia de que é preciso ultrapassar a crise da geografia. Nesse momento, o texto clássico do qual a gente estava querendo discutir, ele já vai chegando, ele chega ao seu final. Essas coisas que estão colocadas nessas frases, onde a solução para a crise, para o conjunto cidadão, é necessário o raciocínio geográfico e tal, já está mais reproduzindo artigos que foram publicados na revista Herodot, ou então, questões que ele foi colocando, né, para ele em congressos e tudo mais. Já não pertence mais à leitura que estava colocada no texto original, no seu ponto de partida, né? Inclusive com todas as correções que foram feitas em 1985.